Amém, irmãos? Então vamos falar da palavra de Deus também, além de que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Agora nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Se nós vamos falar da palavra de Deus, é Deus quem vai falar contigo, porque isso aqui, é boca de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus e ela não tem falha alguma. Amém? Glória a Deus. Então nós louvamos ao Senhor, falamos com o Senhor. Agora fala com o irmão que está do seu lado aí. Ei, dá uma balançadinha bem carinhosa no irmão. Ei! Agora deixa Deus falar comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus, hein? Amém, irmãos, glória a Deus. Então vamos ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu quero ser sucinto. Nós vamos terminar bem rapidinho o culto de hoje, em nome de Jesus. Vai dar certo. Vai dar certo. Antes das 9 a gente sai daqui hoje. Eita, glória a Deus. O culto é para terminar às 8, né? E nós vamos falar hoje sobre um irmão meio problemático e que todo mundo conhece a vida dele. O povo que gosta de conhecer da vida dos outros é o tal do crente, né? Mas todo mundo aqui sabe da vida desse irmão, que um dia nós vamos estar na glória e vamos nos encontrar com ele. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar, o versículo que eu quero ler está lá em Salmos capítulo 51. Eu quero que vocês que estão com Bíblia abram suas Bíblias em Salmo capítulo 51, versículo 12. Bom, todos conhecem a vida de Davi, todos sabem o que aconteceu na vida de Davi. Sabe que Davi, apesar de ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus, é um homem que cometeu um erro muito sério, que foi o erro de adultério. Ele cometeu adultério e depois planejou o assassinato do marido da irmãzinha lá que ficou com ele. E isso é muito sério, né? Isso aconteceu lá no livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, eu não vou ler essa história, que na verdade eu quero focar aqui no Salmo 51, 12, mas eu quero colocar só um pouquinho aí do 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Vocês podem ficar aí na Bíblia de vocês, no Salmo 51, 12, e você, Bruna, coloca lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para onde, gente? Tá. Os reis saem para a guerra. Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou onde? Davi ficou onde? Onde é que os reis deveriam estar? Volta ali no 1. Onde é que os reis deveriam estar? Na guerra. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Enviou Joabe, enviou os soldados, enviou todo mundo para a guerra. E ele ficou em Jerusalém. E foi aí que começou o erro de Davi. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Tem esse ditado que todo mundo conhece, né? Estava na hora errada, no lugar errado. E aconteceu que ele viu a esposa do irmãozinho lá na fonte. Não vou entrar no detalhe de porque essa mulher estava tomando banho nua na fonte do palácio. Que mulher casada é essa, né? Que estava lá na fonte do palácio tomando banho, mostrando o corpicho dela. Mas certamente ela pensou que o rei estava para a guerra. E aconteceu que ele ficou com ela. E depois de se deitar com ela, descobriu que ela estava grávida. E a história se segue aí. E como ele pediu que o marido dela, que o esposo dela voltasse da guerra para se deitar com ela. Você vai ter um dia de folga. Não, meu senhor, se os soldados estão lá, eu vou ficar com eles lá também. Não quero saber de folga não, até que eu quero dar um cheiro na mulher. Só que eu sou da guerra, eu deveria estar na guerra, então eu vou para a guerra, onde Davi também deveria estar.
e voltou para a guerra. Daí Davi mandou um recado por ele mesmo, uma cartinha bloqueada ali, igual eu fiz com os irmãos, mandei daqui para Ji-Paraná um envelope fechado. E no recado estava: olha, coloque ele de frente da batalha, a testa dele tem que ser a primeira a aparecer na frente da flecha. E foi isso que aconteceu. E por conta disso, por conta do que aconteceu, Davi amaldiçoou toda a família dele. Apesar de ser conhecido como homem segundo o coração de Deus, se você ler a história de Davi, você vai prestar atenção e saber que ele foi o pior pai da Bíblia. Davi foi o pior marido da Bíblia. A família de Davi era uma bagunça. Era irmão contra irmão, é filho que estuprou a outra filha, um filho que matou outro filho, o filho que tomou o trono dele à força, e depois ele teve que vir aqui tomar o trono desse filho de volta. Tudo isso aconteceu na história de Davi e está aqui. E por conta, o que gerou tudo isso? O pecado. O pecado que foi gerado através desse erro aqui. Então ele teve a visita do profeta, o profeta falou com ele que ele receberia, que a família dele, assim como ele pecou escondido, a família dele pecaria à luz do dia para todo mundo ver. E então ele escreveu isso que está em Salmos capítulo, esse que nós estamos querendo ler aqui, Salmo 51, versículo 12, mas eu quero ler só a parte A do versículo. Não que a parte A do versículo desfaça do restante, mas o que eu quero ler é só essa parte A do versículo 12 de 51 de Salmo. Salmo 51, 12. A palavra de Deus diz assim, na parte A do versículo: restitui-me a alegria da tua salvação. O verso do versículo: e sustém-me com espírito voluntário. Esse Salmo 51, ele é muito lindo, ele foi escrito depois dessa visita do profeta. Ele estava com o espírito contrito, ele estava muito preocupado com o que ia acontecer com a vida dele. Então ele pediu a Deus: olha, Senhor, devolva-me, restitui a alegria da salvação. Davi não estava falando aqui com Deus que ele perdeu a salvação. Ele não estava tratando aqui com Deus acerca de perda da salvação. Se Deus te prometeu algo, se Deus colocou algo em ti, Ele não tira. Se Ele te salvou, Ele não vai te condenar. Deus não muda de ideia, quem muda de ideia somos nós. Em Números capítulo 23, versículo 19, fala sobre isso. Ou 19, 23, 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso Ele prometeu e vai deixar de cumprir? Então a palavra de Deus é isso. E Davi não perdeu a salvação. Davi não estava reclamando com Deus aqui que ele tinha perdido a salvação. Ele estava falando que ele perdeu a alegria da salvação, a alegria do ser salvo. E é isso que estava fazendo, que corroendo Davi por dentro, que ele tinha perdido a alegria da salvação. E muitas pessoas não entendem por que, afinal de contas, Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Por que um homem que pecou tanto, que tramou tantas coisas ruins, que fez isso tudo acontecer na família dele, afinal de contas pode ser chamado de o homem segundo o coração de Deus? Simples, porque Davi não mascarava. Davi não tinha essa mania que todos nós temos de arrumar um culpado para o erro dele. E Deus sabe, Deus conhece os nossos corações, Deus sabe de tudo que fazemos, Deus sabe tudo que nós planejamos, Deus sabe tudo que nós pensamos. E Deus sabe o quanto a gente esconde de todo mundo, e até mesmo dele nós queremos esconder as coisas. Nós queremos chegar na presença de Deus e mascarar aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos chegar na presença de Deus e tentar provar para Ele que a nossa atitude teve um quê de consentimento e de verdade.
Então aqui a gente começa a entender por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele chega, por exemplo, nesse Salmo 51, lá no versículo 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Deus, um coração puro. É uma pessoa que chega na presença do Senhor e rasga o coração. É uma pessoa que chega na presença do Senhor e não esconde o que está sentindo. É uma pessoa que, quando se achega na presença de Deus, ele não tenta mascarar, ele não tenta esconder as coisas que estão acontecendo na vida dele. E esse é o segredo para que Davi possa ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele erra, ele admite que errou. Quando ele peca, ele admite que pecou. Ele não tenta se esconder de Deus. Então, quando Davi chega para Deus e fala assim: Deus, eu preciso que o Senhor renova a alegria da minha salvação. Davi estava dizendo para Deus: Deus, eu sou salvo, eu estou na tua presença, mas eu não sinto alegria. E isso vem de onde, irmãos? Vem do fruto do pecado que ele cometeu. E eu dou graças a Deus porque Deus não nos ama ou não nos trata pela nossa produção, pelo que a gente produz. Deus nos trata pelo que Ele faz, pelo que Ele é e pelo que Jesus já fez na cruz. Porque viemos e convenhamos, se a gente fosse ser salvo por merecimento, você acha que alguém aqui poderia ser salvo? Se nós fôssemos ser salvos pelo que nós fazemos, por nossas produções, nós não éramos dignos de estar aqui nessa noite falando o nome de Deus, tocando no nome de Deus. E o pecado, irmãos, deixa eu falar para vocês, o pecado, e isso é muito sério. Não colocaram o fundo no musical hoje, não? O pecado, e isso é muito sério, ele é estar fora do propósito de Deus. O pecado é você estar fora do propósito de Deus. Eita Deus, está muito alto isso aí. Pecado é quando você está fazendo alguma coisa, quando você está fora do propósito de Deus. Onde é que Davi deveria estar? Onde é que Davi deveria estar? O propósito do rei naquele tempo, abaixa mais um pouquinho esse fundo aí. O propósito do rei era estar na guerra, lutando por seu país. E ele não estava cumprindo o propósito pelo qual Deus colocou ele no trono. E muitas das vezes a produção que nós temos do pecado é porque nós estamos agindo fora do propósito de Deus. Então, às vezes a gente trata o pecado como, por exemplo, assim: eu tenho aqui esse CD do Rogerinho. Vai ser lançado domingo que vem, né? Lá na igreja de Paraná, o CD do Rogério. Aí termina o culto aqui, nós vamos todos lá para frente conversar, como a gente costuma fazer, e o CD fica aqui. Aí o irmão vem aqui e fala assim: rapaz, esse CD vai ser top para cantar no meu carro. Pastor, eu já olhei o carro dele, só toca pendrive. Ele não vai usar esse CD, eu vou levar esse CD para mim. A produção do seu pecado é você pegar esse CD e levar. Isso é a produção. Mas o pecado foi gerado quando você pensou em pegar o CD. É como se você tivesse uma árvore. O fruto dela é pegar o CD. Mas a raiz, irmãos, a raiz foi você pensar no CD.
E é isso que está acontecendo de muito errado às vezes no Evangelho. É isso que tem acontecido de muitas vezes de errado nas igrejas. E eu falo de todas, não estou falando das outras, não estou falando de todas. Que as pessoas querem tratar os frutos apenas. Ah, você fez isso de errado. Ah, você traiu a sua esposa. Ah, você tem roubado uma caneta no trabalho. Ah, você tem passado a perna nos outros. Você tem gato no seu relógio. Você tem Sky Gato em casa. Você não paga imposto. Isso é o fruto. O pecado mesmo, aonde foi gerada a árvore disso tudo aí, às vezes é a desonestidade que já está no seu coração. Ah, ninguém sai de casa, gente. Olha, ninguém sai de casa de manhã pensando assim do nada. Ah, hoje eu vou para a rua e eu vou arrumar alguém com quem eu vou trair a minha esposa. Ah, hoje eu acordei meio de negócio para virada e eu vou trair o meu esposo. Ninguém pensa assim. Isso é fruto. A traição é fruto, mas fruto de quê? De estar fora do propósito, de estar no lugar errado, fazendo coisa errada, de passar meses e meses com contatinho aqui, com pessoa com quem você não deveria estar conversando, de passar de frente da casa da pessoa que você sabe que você não poderia passar. Então, irmãos, se não tratar a verdadeira função, a verdadeira raiz do problema, Davi estará sempre na sacada esperando uma mulher aparecer. O problema não foi a mulher aparecer. O problema é que ele estava no lugar errado. Ele não deveria estar ali. Ele deveria estar na guerra. Às vezes, o problema acontece em nossas vidas porque nós estamos fazendo a coisa errada, quando nós estamos fora do propósito. Fora do propósito. Deus está pedindo para você fazer uma coisa e você está fazendo outra. Deus está te direcionando para um lugar e você está indo para outro. Aí lá acontece algo de errado. Você fala, o problema é que aconteceu essa coisa aqui de errado. Não, a coisa de errado começou a acontecer lá atrás, quando você foi para um lugar onde Deus pediu para você não ir. Quando você começou a fazer uma coisa de errado que você sabia que não era para fazer. Então as pessoas costumam tratar o problema sem tratar a raiz. É igual aqueles furúnculos, né? Outro trem dolorido, tal do furúnculo, né, gente? Quem já teve furúnculo aqui, gente? Meu Deus. Eu tive uma, não vou falar no lugar, não. E o negócio daquele negócio, quando a gente vai no médico, ele já fala assim, não adianta apertar, não adianta passar pomada. O que tem que fazer? Alguém sabe o que tem que fazer? Hã? Tem que fazer o quê? Tem que, às vezes lá no hospital, e é o que tem que ser feito, eles fazem um corte para tirar o garnegão. É garnegão que eles falam? Se não tirar a raiz do negócio, continua dolorido. Se não tirar a raiz do negócio, continua crescendo, ficando avermelhado, ficando feio e andando assim. Ah, não, eu já estou falando eu que foi o negócio. Então, foi no dedo do pé. Não, não foi não. Se não tratar o negócio direito, não adianta. E começa a sair tudo quanto é banda do corpo depois. É assim o pecado. É assim o pecado. Irmãos, a pessoa que pega um CD desse aqui, estou dando um exemplo só, pode passar na cabeça de pegar o CD, mas ele fala, eu não vou fazer isso, porque isso não me convém. A raiz veio, o pensamento veio, mas a pessoa tem a opção de não fazer. Ninguém me venha falar que eu pequei sem querer, eu agi sem querer, eu roubei sem querer, eu traí sem querer.
puf, aconteceu. Não! Todo mundo tem a opção de fazer o que é certo e o que é errado. A questão é saber quem você está alimentando em seu coração. O que você está alimentando em seu coração. E quanto a esse versículo, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu só tenho 2 observações a fazer para a gente terminar. Primeira observação. Primeira das 2 verdades que eu tenho que fazer. Gente, a alegria do salvo é diferente de qualquer outra alegria. A alegria da salvação é diferente de qualquer outra alegria. E por que eu posso dizer isso para vocês? Porque está aqui, nesse texto mesmo. A alegria que você tem em Jesus, a alegria que você tem em Deus, é diferente de qualquer outra alegria. Por quê, pastor? Porque quem está pedindo para Deus restaurar a alegria da salvação nele é um rei. É um cara que tem tudo, um cara que se bater a palma assim, as pessoas chegam. O senhor deseja o quê? Desliga a lâmpada para mim. Só isso. Traz um copo d'água. Traz meu alimento. Traz uma das minhas esposas. O cara tem tudo. O cara tem o que quiser. Tem ouro, tem diamante, tem coroa, tem cavalos, tem gado, tem tudo. Uma pessoa que tem tudo isso está procurando o que, gente? Alegria. Porque ele só encontra na salvação. A alegria do salvo é diferente de qualquer outra alegria. Davi não perdeu nada do que tinha por conta do pecado. Davi não perdeu o reinado. Davi não perdeu o dinheiro, Davi não perdeu o poder que ele tinha, mas não era alegre, não tinha alegria no coração. Apesar de ter tudo, não tinha alegria. E eu conheço muita gente assim. Quantas e quantas visitas a gente faz, com quantas e quantas pessoas a gente conversa. Quantas e quantas pessoas tristes que a gente encontra. Quantas e quantas pessoas que já tentaram se matar. Quantas e quantas pessoas que vivem em depressão. Quantas e quantas pessoas que vivem com pensamento mal. Quantas e quantas pessoas que estão adoentadas com problema de coração ou gastrite, simplesmente porque vive correndo atrás de tudo o que Davi tinha. Vive correndo atrás de dinheiro, vive correndo atrás de poder, vive correndo atrás de aparecer, vive correndo atrás de ter as coisas. E tudo que Davi precisava e tudo que você precisa é de salvação. É de estar na presença do Senhor. Porque é Ele quem dá o resto. É Ele quem providencia tudo para a sua vida. Não há outro. Não há outra maneira de se conseguir alegria no seu coração. E eu posso falar de outro rei. De outro rei que também tinha de tudo. E além de tudo que ele possuía por ser rei, ele também tinha sabedoria. Salomão. Eu quero que você coloque aí para mim Eclesiastes capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Eclesiastes 2, 1. Esse copo aqui está aqui desde domingo passado. Só quer saber como é que eu sei? Tem um bichinho. Mas eu vou ler esse aqui, eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Eclesiastes capítulo 2. Abre aí para mim, a partir do versículo 1. Mas antes de falar de Eclesiastes capítulo 2, que vocês estão abrindo, eu quero ler Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 é um dos versículos mais conhecidos que tem na palavra de Deus, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade.
E isso nós temos que perder em nossas vidas. Vaidade. E sabe o que é mais engraçado nessa palavra vaidade? Que a tradução literal dela do hebraico, saindo da tradução, a tradução literal dela no hebraico é bafo. A palavra vaidade no hebraico é bafo. Sabe o bafo? Esse aqui, fazer embaça. É para isso que serve a vaidade, para embaçar tudo, né? E sabe que o bafo, além de fazer murchar as flores, o bafo, ele não tem força alguma. A vaidade não tem força alguma, não te leva a lugar nenhum. Com o bafo, eu não consigo mover nada, mas com o sopro eu consigo mover. O sopro tem mais força que o bafo. Vaidade, a sua vaidade, sua altivez não te leva a lugar nenhum. Eclesiastes capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. E vou falar rapidamente sobre cada versículo que eu vou ler. Eu vou ler até o 11. Olha só o que Salomão estava falando aqui. Filho do rei Davi, já era rei. O rei Salomão, o sábio, o que tinha tudo. Quantas esposas Salomão tinha, gente? Vocês sabem quantas esposas Salomão tinha? 700, né? E mais quantas concubinas? 300? Dá 1000 ao todo? Imagina o tanto de sogra, gente. Meu Deus. O cara tinha tudo, além de esse monte de esposa. Aí ele fala, olha só ele escrevendo: disse eu a quem? A mim mesmo, estava sozinho. Disse eu a mim mesmo: ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Aí ele começa: eu vou provar na alegria que eu consigo ter paz. Eu vou provar que eu consigo ser alegre. Mas isso também é vaidade, mas eu quero provar para mim. Aí olha só, do riso disse: está doido, e da alegria de que serve estar. Aí vem o 3. Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e como me apoderar desta estultícia, até ver os que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Primeiro ele tentou numa coisa que um monte de gente tenta. Eu vou buscar a alegria no vinho, e não conseguiu. Vou buscar alegria na bebida. Tudo passageiro, irmãos. A alegria do vinho, a alegria da bebida, você está com ela hoje aqui e amanhã já se acabou. Só tem um lugar onde você consegue achar a verdadeira alegria. Aí ele continua: fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Comprou servos e servas, plantou árvores, plantou jardim, e nada disso trouxe alegria.
possuiu mais coisas do que qualquer outra pessoa possuiu em Jerusalém. Foi o rei mais rico que se tem notícia na história. E isso não trouxe alegria. Ajuntei também para mim prata e ouro. Coloca de volta lá. Ajuntei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Deixa aqui um pouquinho. Fez festas, contratou banda, chamou cantores, cantoras, fez festa, foi para a balada. Resolveu? Não resolve. E como eu vejo isso, irmãos, isso me dói o coração. Quando alguém chega em mim: pastor, espera um tempo, eu tenho que curtir um pouquinho a minha vida. Espera mais um tempinho, eu vou curtir. Isso não traz alegria no coração de ninguém, não. A verdadeira alegria é só em Deus. Só em Deus. Os irmãos que estavam aqui estão há tantos anos aí vivendo sobre a terra. Se somar a idade deles que estavam aqui na frente, dá uns 400 anos. Não, dá isso tudo não, né, irmã? Dá não. Mas já são bem vividos, estão há tantos anos juntos, e tiveram a coragem de falar na frente de vocês: nós temos muito que aprender. Estamos sempre aprendendo. Eu pensei que já sabia tudo, e não sabia nada. Assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Tudo isso que ele fez, se tornou o homem mais poderoso da terra, tinha tudo o que poderia ter, mas estava infeliz. Estava infeliz. E às vezes a gente se encontra desse jeito. Tem de tudo, tem uma casa confortável, tem amigos, mas quando a gente fecha o nosso quarto e coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, porque falta alguma coisa. Falta alguma coisa. O que é? Existe um vazio dentro de nós que só Deus pode completar. Existe um vazio dentro de você que só Deus pode completar. Nesse mesmo capítulo aqui, coloca o versículo 24. Não vou ler o capítulo todo. Versículo 24 ao 26. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer o que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de quem? A força que você tem, o vigor que você tem, tudo que você tem vem de Deus. Tudo vem de Deus. 25. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Também agrada a Deus, também isso é vaidade e desejo vão. O que ele estava falando aqui é o seguinte: olha, nós podemos provar de tudo isso que temos, tudo vem de Deus.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando Deus terminou de fazer o mundo, quando Deus terminou de formar o mundo, Ele falou uma frase, está a frase assim na Bíblia: e viu Deus que tudo era, bom. Mas bom para quem? Deus não come maçã. Deus não chupa manga e fica com um monte de fiapo no dente. Deus viu que tudo era bom para nós. Deus formou todas as coisas para que nós aproveitássemos. Você não precisa se matar por conta das coisas, não. Para você, basta ter Deus no seu coração. Não estou dizendo aqui que você não vai ter coisas, mas essas coisas não podem ser o seu Deus. Essas coisas não podem sugar a sua vida. Deus tem que ser o principal em sua vida, porque só você sabe o que você sente. E é por isso que Davi falou lá: Senhor, devolve-me a alegria da sua salvação. Porque Davi descobriu que a alegria dele não estava nas coisas. A alegria de vocês, a sua alegria não está nas coisas. Existe esse vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. O remédio é Jesus. Acorda o irmão que está do seu lado aí, dá uma cutucadinha nele e fala assim: hein? O remédio é Jesus. E é isso que faz diferente a alegria de ser salvo. Porque a alegria de ser salvo, você pode ter tudo, mas a sua alegria está na presença do Senhor. Você pode ter todas as coisas, mas a sua alegria é louvar o Senhor. Você pode ter R$1 milhão na conta, mas se você pega R$1 na sua mão, você fala: obrigado, Deus, porque eu sei que tudo vem de Ti. A sua alegria é louvar o Senhor. Melhor do que ter o pão sobre a mesa é ter com quem compartilhar o pão. É ou não é? Por isso que eu gosto tanto de receber visitas e fazer visitas. Porque companheirismo vem dessa raiz aí, com pães, de ceiar juntos, de estar juntos, companheirismo. E Jesus fala: eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta do seu coração e eu entrar, eu ceiarei contigo. Isso é companheirismo. E é por isso que a alegria de estar na presença do Senhor é diferente de qualquer alegria que você possa sentir na sua vida. A alegria do vinho acaba. A alegria de uma transa, de uma noite, acaba. O prazer da balada acaba. A alegria do Senhor nunca acaba. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês, para eu terminar, eu quero que vocês fiquem de pé, é que a tristeza provocada pelo pecado, ela é tão poderosa quanto a alegria provocada pela presença de Deus. Às vezes a pessoa vive numa tristeza sem causa. Tem de tudo para ser feliz, tem de tudo para ser alegre e não consegue ter alegria no coração. Então a tristeza produzida por andar em pecado é tão poderosa quanto a alegria de estar na presença de Deus. E isso é tudo por conta de quê? Por conta da produção, daquilo que você está produzindo. E a gente tem a mania de querer entender Deus.
Deus, o que está acontecendo comigo? Fala comigo, Senhor. Nós temos a mania de querer entender o que Deus está fazendo. Nós não temos como entender Deus, irmãos. Na Bíblia, às vezes em que as pessoas perguntaram sobre Deus, Deus mandou um recado assim: eu sou o grande eu sou. A Bíblia se refere a Deus dessa maneira: o grande eu sou. Deus nunca tentou provar que Ele existe para ninguém. Não tem nenhum lugar da Bíblia em que Deus tentou provar a existência dEle. Ele só se apresenta assim: eu sou o grande eu sou. Isso basta. Eu sou o grande eu sou. E é isso que Deus faz. É assim que Ele se apresenta. Ele nunca tentou provar a existência dEle para ninguém. Às vezes as pessoas perguntam assim: ah, pastor, se Deus é tão bondoso assim, se Deus realmente existe, por que Ele não acaba com o mal que existe na terra? Que Deus bondoso é esse que deixa o mal existir? Aí eu faço a pergunta para você: se Deus resolvesse hoje acabar com todo o mal que existe na terra, você ficaria vivo? Você continuaria aqui se Deus resolvesse hoje exterminar o mal da terra? Mas Deus é tão bondoso que por conta do meu mal e do seu mal, Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, para que você tivesse a oportunidade de ouvir a palavra assim: olha, aquele que está com Deus, o maligno não o toca. Então a chave é Jesus. Você vai conviver com o mal, você vai passar pelo mal, você vai ter dias maus, você vai passar por problemas, mas eu vou falar para você: se você estiver comigo, você não vai perder a sua alegria, apesar dos problemas. Entenda o projeto de Deus para a sua vida. Deus não é mau porque permite o mal. Deus é amoroso porque permite que você se distancie do mal, apesar de ser mal. Porque se Ele realmente fosse exterminar o mal, nenhum de nós estaríamos aqui. E Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que nessa noite Ele está tentando provar para você que talvez o vazio que você sente, que talvez o problema pelo qual você está passando, talvez nem seja porque você perdeu a salvação, talvez nem seja porque Deus está distante de ti, é porque a sua alegria está focada no lugar errado. Você quer sentir alegria em ter coisas, você quer ter alegria na balada, você quer ter alegria no vinho, você quer ter alegria nas buscas da sua vida. Ele fala: ei, eu sou suficiente para você. A sua alegria está em mim. Seu coração anda ansioso à toa. Deus é o suficiente para você.